Ótimo. Diminuir essa minha televisãozinha aqui. Tá diminuindo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Bom dia a todos alunos ou, né, alunos da nossa mentoria, que às vezes acompanham também o nosso café com o professor Ricardo Ziegler. Isso aqui faz parte de um projeto que desde janeiro a gente vem desenvolvendo, que é de trabalhar questões discursivas voltadas para concursos para as carreiras de oficial da Polícia Militar. Majoritariamente, a gente resolve questões que envolvam algum conteúdo jurídico, né, porque torna uma aula mais dinâmica, uma aula mais atrativa. A gente vai estar sempre ali aproveitando para revisar alguns tópicos. Quando a gente, porque não tem tantas questões assim, né, que nem para o cargo de delegado, que praticamente todas as questões discursivas envolvem um conhecimento jurídico, né, ou uma peça processual. No caso do oficial da Polícia Militar, nós temos aqui algumas vezes, né, questões que envolvem um texto argumentativo dissertativo, que trabalha um tema, né, geral, e a gente tem que fazer uma redação, certo? Semelhante ao que é feito ali no Enem, o que é feito no vestibular. E esse é o caso de hoje, tá, pessoal? A prova que a gente vai fazer é a prova do CFO de Minas Gerais. Inclusive, né, já adianto, para quem for fazer essa prova, que a redação, certo? Do último concurso também foi uma questão discursiva. Tem uma prova oral, e aí a prova oral, sim, perguntas sobre conteúdos jurídicos, beleza? Professor, e a prova do CFO da PMDF? O que que o senhor acha? Vai vir uma questão argumentativa dissertativa, uma questão que envolve conhecimento jurídico? Bom, a última questão, né, que foi a questão que a gente resolveu na semana passada, na semana passada, não, na semana retrasada, né? Foi. Ela foi uma questão jurídica, né, com 6 itens para serem respondidos. Então, eu acho, né, eu acho que vai vir nesse sentido, cobrando conteúdo de direito penal e direito penal militar relacionado à atividade policial militar, mas também, né, não tem essa possibilidade de vir um texto argumentativo dissertativo, então a gente tem que estar preparado para esses dois cenários, tá bom? Então, vamos começar aqui falando dessa questão de Minas Gerais. Já está gravando, né? Já, beleza. Vamos ver. A questão foi da prova de 2019. Um cafezinho aqui, cara, que o professor está cansado, viu? Mas já plotou ali que eu tô com a cara de cansado. Pessoal, redija um texto dissertativo, argumentativo sobre o tema liderança, capacidade de traduzir a visão em realidade. Beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha nas instruções que essa questão traz para a gente, porque ela já ensina para a gente vários princípios de como fazer um texto argumentativo dissertativo nesse molde. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó. Em sua dissertação, procure ser claro antes de começar a escrever o que você pensa sobre o assunto. Não, antes de colocar no papel, né? O objetivo maior aqui no nosso texto é você buscar clareza, né? Escreva o texto em uma linguagem pessoal, defenda a sua ideia por meio de uma análise com argumentos sólidos e não apenas achando alguma coisa. Então, quando a gente for fundamentar, a gente vai falar aqui como é que a gente vai estruturar esse texto, quando a gente for fundamentar a nossa tese, né? Na nossa opinião, a gente tem que construir algum argumento, não simplesmente jogar a opinião. Um argumento baseado em fatos, beleza? Um bom texto é aquele que requer leitura sem esforço e não aquele de difícil compreensão, embora com frequência seja necessário um grande esforço por parte de quem escreve para conseguir tal efeito. Então, o desafio de quem escreve um texto é justamente torná-lo um texto agradável de leitura, certo? Esse é o esforço que nós temos que ter, de colocar no papel e ter a ciência que a pessoa que vai ler vai compreender com clareza aquilo que a gente escreveu, as ideias que a gente botou no papel, certo?
Respeite as regras gramaticais, ordene os pensamentos em uma sequência metódica e lógica, transformando em palavras claras e expressivas, evitando que o leitor tenha que esforçar para decifrá-las. Também é um erro comum que às vezes a gente carrega no ensino médio, né, de querer colocar palavras difíceis, querer colocar palavras pouco usadas para demonstrar uma erudição, um conhecimento que às vezes a gente nem tem, né? Então, eu falo isso por mim mesmo, tá? No ensino médio, eu adorava colocar uma expressão nas redações lá. Era sine qua non, né? Uma condição sine qua non. Meu avô falava isso, eu achava demais. Cara, meu avô é top demais. Mas meu avô realmente era erudito, lia pra caramba e tal. Mas eu queria sempre colocar o texto num negócio desse, né? Bota condição imprescindível, pessoal, né? Não precisa desse preciosismo, tá bom? Dê um título à sua dissertação. Cara, isso aqui perde ponto, tá? Quando perde muito ponto isso aqui. Então, começar a redação sempre com o título. Eu costumo botar o título, o tema que ele propôs, para não ter erro, né? Para não ter erro. Então, se o tema aqui é liderança, capacidade de traduzir visão em realidade, esse vai ser o nosso título, certo? Desenvolva a redação no máximo 30 linhas, no mínimo 120 palavras. Evite rasura, né? Se for rasurar, escreva um traço simples, além de colocar em parênteses. Isso aqui depende de prova, tá? Tem prova do SESC, por exemplo, ele orienta só que você faça um traço simples, tá bom? E ele faz o trecho, dando prosseguimento à produção do texto. Neste caso, desde que a compreensão do leitor não seja prejudicada em relação ao texto, não será descontado nenhum ponto. Então, aqui, nesse caso, ele não desconta o ponto de rasura. Tem prova que a partir da quarta rasura, ou da terceira rasura, começa a descontar ponto, beleza? Vamos lá. O valor da redação é de 100 pontos, caneta azul ou preta, e pode escrever de letra cursiva ou de forma, né? Quem tem a letra muito feia, velho, uma letra realmente prejudicada, a letra cursiva, e eu oriento que escreva com letra de forma, tá? Escreva com letra de forma para evitar perder algum ponto. Agora tem outra questão, né? A variável tempo, né? Bom, se você não tem muito tempo, a letra de forma você demora um pouco mais para escrever do que a discursiva. A cursiva, ela flui melhor, né? E aqui, outro aspecto aqui importante. Quando que o camarada tira zero na redação? Fugir ao tema, né? Por isso que eu falo, cara, a gente vai falar aqui na introdução, já atacar de cara o tema, tá? Fugir a tipologia do tema e da proposta da redação. Poxa, beleza. Então, o tema é liderança, uma visão para tornar as ideias realidade, não é isso? Traduzir a visão em realidade. Se eu começo a falar de uma coisa que não tem nada a ver, começo a falar de política, é lógico, a gente pode falar, né, de liderança política, mas eu começo só a falar, né, de um aspecto político, de alguma coisa que não tem nada a ver com o tema, cara, vai tirar zero, vai ser atribuída nota zero, beleza? Ou então, a tipologia textual. Então, texto argumentativo dissertativo, é aquele texto que você apresenta teses e argumenta sobre elas, certo? Você apresenta a sua proposta, a sua opinião baseada em fatos, né? E a defende num texto. Se você começa a fazer uma narração, começa a criar personagens, era uma vez, né, lá Napoleão. Napoleão, então, era um grande líder militar francês e resolve ter um diálogo muito sério com o seu braço direito, Talleyrand. Enfim, não tem nada a ver, cara, tá? Não é narração, é um texto argumentativo dissertativo, beleza? Considerada elegível, desenvolvida em forma de desenho, número e verso. Isso aqui, né, básico, né? Não foi escrito em língua portuguesa. Tem que ser caneta azul ou preta, e aqui, né, muito cuidado, né? Qualquer sinal que possa identificar o candidato deve ser, vai dar nota zero. Beleza? Tranquilo, aqui são essas orientações gerais, pessoal, que, embora, né, pareça óbvio, eu acho importante a gente relembrá-las quando a gente está falando de produção de um texto argumentativo dissertativo, tá? Vamos falar aqui agora da nossa redação. Então, pessoal, já falei isso algumas vezes para vocês, certo? Eu falei isso algumas vezes em uma outra aula, acho que prova de Minas Gerais também, salvo engano, é de 2020. É, quando a gente for fazer um texto argumentativo dissertativo,
é muito importante que a gente tenha um pouco de conteúdo, cara, sabe? Que a gente já tenha lido a respeito sobre o assunto. Poxa, professor, mas eu vou ler sobre um monte de coisa para saber, cara, por isso que eu falo, nos seus intervalos de estudo, no dia que você for estudar, terminou o dia, ou naquele intervalo que você, poxa, estuda ali 1 hora e meia, em vez de você pegar o seu celular e ficar rolando, né, na rede social, cara, escolha um texto sobre um tema relacionado à atividade policial, né, relacionado à segurança pública e relacionado à carreira de oficial. E liderança, senhores, é um tema que tem tudo a ver com a carreira de oficial, né? Liderança tem tudo a ver com o tema. Você será formado para exercer liderança na corporação que você vai servir, certo? Então, é importante que você tenha. Você tem uma matéria, salvo engano, de 40 horas, né, durante o curso de formação, de comando, chefia e liderança. Então, é uma matéria muito legal, muito bacana, certo? Que você vai aprender diversas técnicas, né, de liderança, vai aprender sobre o conceito, vai ler obras, né, que abordaram sobre o tema. Então, e nós temos essa carência, né, carência de líderes nas corporações, na verdade, no mundo, né? Então, é um tema muito interessante de você estudar também para você ter conteúdo, né, ter robustez na hora que você for falar, certo? Pois bem, então você chegou aqui na hora de fazer o seu texto argumentativo dissertativo, né? Mais uma vez, né, não sou professor de redação, né, eu tenho professores sensacionais que já têm esqueminhas, né, modelos de você fazer a redação, né? Eu tenho algumas técnicas que eu passo aqui para vocês, que foram técnicas que me ajudaram ao longo da minha trajetória de estudante, né, a ter boas notas na redação. Tem notas ali acima de 80%, né? Foi assim no CFO, da PMDF, foi assim no Goiás, né? Estou esperando agora para delegado do Goiás, estou esperando agora o delegado de São Paulo, né? Para ver como é que vai ser a nota, fora as redações, né, de vestibulares, essas coisas. Então, qual é a técnica, pessoal? Primeiro, você vai fazer a introdução, você vai criar uma tese, né? Você vai falar a sua opinião, beleza? Você vai falar a sua opinião sobre o tema, só que essa opinião ela vai ter que estar fundamentada, ok? Então, esse tema aqui, ele é muito amplo, né? Ele dá para você explorar de várias formas, né? Liderança, capacidade de traduzir a visão em realidade. Então, o que que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer, por que que eu boto já abordar o tema logo de cara na introdução? Para evitar a fuga ao tema, entende? Que é aquilo que dá nota zero. Então, você já coloca, certo? O título, liderança, capacidade de tornar a visão em realidade. E agora eu já vou abordar o tema, né? Então, o que que seria, o que está querendo indicar nesse tema aqui? O que que vocês perceberam, né? Pelo menos o que eu percebi foi o seguinte: o líder, ele tem, né, uma visão de futuro, ele quer levar os seus liderados a alcançar algo no futuro, certo? Mas além dele ter essa visão, além dele ter essa idealização, ele tem também essa capacidade de concretizar. Então, ele tem uma capacidade de tornar sonhos em realidade, de tornar ideias, né, em aplicações práticas. E é isso que vocês, como oficiais, vão fazer, certo? Vocês vão sentar em reuniões, às vezes, vocês vão pensar em soluções para problemas que vocês verificam na corporação que vocês estão inseridos dentro do seu nível de atuação e vão pensar em soluções, né, para aquele tipo de problema. Desde soluções para o policiamento de uma área, desde um problema criminal de uma área, desde que seja um problema que vai tangenciar a segurança pública no lugar que você está trabalhando, seja um problema interno, um problema de escala, um problema de gestão de materiais, enfim, uma míriade, uma porção de problemas que vocês podem se deparar, certo? Então, essa foi a percepção que eu tive aqui. Então, o líder aqui como alguém que vai traduzir, né, que vai transformar sonhos em realidade, ideias em práticas. Então, que é a nossa tese aqui? E aí o tema, né, é a liderança, né? A liderança como um conceito em si. É a gente explorar
eu, né, particularmente, exploraria isso dentro de uma perspectiva da corporação, né? Dentro da perspectiva da, da Polícia Militar, no caso aqui de Minas Gerais, certo? Então, qual seria a minha tese, né? A liderança, certo? É um atributo que pode ser desenvolvido para que se concretize ideias em iniciativas práticas. Essa é a minha tese, beleza? E aí, né, eu já colocaria alguma situação, uma, essa característica é fundamental. Não utilize verbo de ligação, tá? Então, bota, trata-se de característica fundamental para o oficial de polícia militar, da polícia militar. Fundamental. Por que que essa característica é fundamental? Pois são são os profissionais responsáveis pelo comando, chefia e direção das organizações policiais. Procure fazer ali a sua introdução com cerca de 8 linhas, pelo menos, certo? E aqui eu já trouxe uma ideia central, né? Eu já falei sobre a liderança, eu já falei que ele pode ser desenvolvido, ou seja, uma das coisas que eu posso abordar agora no próximo parágrafo vai ser o quê? Contrariar algumas teses que falam que a liderança é algo inato, né? Embora você perceba, né, quando você vai para uma sala de aula, quando você na sua vida aí, você pode botar na relembrar na cabeça, poxa, aquele camarada ele tinha uma predisposição a ser líder, né, o representante de sala, tudo mais, enfim. Mas a gente vai aprender, né? Quando você aprende, fala, cara, as técnicas de liderança para conduzir um grupo, elas são técnicas que podem ser desenvolvidas, né? Ainda que a pessoa não tenha essa predisposição, ela tem algumas coisas, alguns princípios, né? Que ela vai aplicar na gestão dos seus comandados, que são aplicados ainda que você não tenha essa predisposição nem nada disso, certo? Então, essa aqui seria nossa introdução. Cara, eu tô dando uma sugestão, tá? O importante aqui na introdução, primeiro, é você bater no tema de cara para você evitar a fuga ao tema, certo? Então, traz o tema, como a gente fez aqui, praticamente parafraseou o tema, né? Colocou aquilo, a mensagem que o tema queria nos trazer e colocar uma tese, né? Colocar um argumento, certo? É, um argumento que eu vou defender ao longo do texto, né? No desenvolvimento, eu vou dar exemplos da nossa tese, certo? Eu vou dar exemplos da nossa tese. Então, eu falei com atributo que pode ser desenvolvido. Então, o primeiro tema aqui eu posso falar, embora existam pessoas, pesquisadores, né, estudiosos sobre o tema, estudiosos sobre o assunto, que defenda que a liderança é uma característica inata, característica inata, é possível que alguns de seus princípios possam ser desenvolvidos, ensinados, etc.
beleza? E aí eu vou dar um outro, aí eu já boto um outro exemplo. Eu posso fazer o seguinte, porque no próximo parágrafo, né? Dependendo do que, eu posso botar mais dois parágrafos, né? Vamos deixar só um aqui, beleza? Acho que vai estar bom. Nesse assunto ainda aqui, né, sobre pode ser ensinado, então a gente pode colocar aqui, né, um exemplo. É, o estudo de livros, né, o estudo de pensadores, personalidades históricas, de exemplos de liderança nas carreiras militares, é uma ótima forma de fomentar o ensino, né, o desenvolvimento dessa característica em oficiais da Polícia Militar. Beleza? Então, trouxe exemplos da nossa tese, ou seja, eu estou trabalhando ainda dentro daquilo que a gente colocou na nossa introdução, certo? Posso colocar mais coisas? Posso botar mais um parágrafo aqui no desenvolvimento, certo? Posso, eu posso dar uma problematizada, né? Falar, olha, aqui no nosso desenvolvimento, eu posso falar, olha, a gente vive, né, uma crise de liderança, a gente tem uma dificuldade de atualmente enxergar grandes personalidades que realmente tomam a frente de determinados problemas. Posso falar de crise de liderança aqui no desenvolvimento, certo? Posso fazer mais um parágrafo sobre isso, sobre crise de liderança. Ou seja, se eu não tenho pessoas capazes, aí já posso retomar o tema. Se eu não, atualmente, né, temos dificuldades de encontrar pessoas capazes, líderes capazes de colocar seus ideais, se tornando realidade, beneficiando seus liderados, seu grupo, né? Beneficiando seu grupo, sociedade, comunidade, comunidade, sociedade. Poderia ser um dos nossos parágrafos, beleza? E aqui, né, na conclusão, pessoal, eu tenho que retomar a nossa tese. Se eu trouxe alguma problematização aqui, né, ao longo do texto, eu vou propor uma solução, né? Eu vou propor uma solução aqui para o na nossa conclusão. Então, eu vou retomar a tese. Então, a nossa tese é que a liderança pode ser desenvolvida e ela é importante para concretizar ideias e iniciativas práticas. E também, né, a nossa tese é que ela é fundamental para o desenvolvimento, né, para o trabalho de um oficial da Polícia Militar. Essa é a nossa tese. Então, minha conclusão aqui, uma das minhas conclusões, né, é que o ensino da liderança, do desenvolvimento da liderança, deve ser contínuo ao longo da carreira do oficial da PM, para que ele possa, com conhecimentos, conhecimentos e exemplos históricos
solucionar, transpor obstáculos, transpor desafios que a carreira naturalmente impõe. Problemas de segurança pública, né? Desafios na segurança pública, envolve superar desafios de segurança pública, envolve trabalho em equipes, trabalho em equipe. E um líder capaz, com iniciativa, pode conduzir a excelentes soluções. Então, basicamente, é isso aqui, tá? Como eu falei, isso aqui eu não, você pode explorar de várias formas. Qual outra forma que você podia explorar aqui? Cara, você podia pegar liderança sobre uma perspectiva política, religiosa, né, também. Então, você poderia abordar isso dessa forma, trazer uma personalidade política, religiosa ou militar, né, trazer alguma dessas personalidades que notadamente conhecidas, né, e sempre, né, sempre lembrando disso aqui, né? Tem que bater no tema, né? Capacidade de traduzir a visão em realidade. Por quê? Por que que é isso, né? Como que essas pessoas fizeram isso? Como, né, Jesus Cristo, por exemplo, uma liderança, né, reconhecidamente, né, historicamente, ainda que você não seja cristão, como que ele conseguiu concretizar o seu pensamento, a sua doutrina, aquilo que ele pregou em realidade, né? Aí você podia falar, poxa, pelo amor, né? Então, amar os seus liderados é um pressuposto básico, né, para que você desenvolva a liderança nesse ponto de vista, ou em qualquer ponto de vista. Enfim, você poderia, de várias formas, abordar esse tema. Eu escolhi um assunto aqui, né, que bem mais fácil na memória para eu desenvolver, certo? Mas o mais importante aqui na sua tese é você retomar, é você abordar o tema, você já bater de cara no tema, certo? E traçar um paralelo com algo que você tem algum domínio. Então, como eu falei, às vezes, poxa, eu não conheço muita coisa de liderança militar, eu não conheço, mas eu conheço, né, a palavra. Eu sei, né, que Jesus Cristo foi um grande líder, então eu vou jogar o meu texto em cima dessa perspectiva que eu domino, entende? Então, assim, não fique preso, tá? Essa ideia que eu trouxe aqui, não. Isso aqui foi uma sugestão. O tema é muito amplo, né? Mas como eu falei, você tem que ter um conteúdo. Cara, poxa, eu não conheço a história de nenhum líder, não conheço Martin Luther King, não conheço Gandhi, não conheço nenhum general. Aí vai ficar mais difícil, concorda comigo? Então, é importante que você tenha ali um conteúdo para que você consiga desenvolver, certo? E consiga perceber o que que é a mensagem do texto ali. O texto está querendo falar sobre isso, sobre uma perspectiva de você conseguir idealizar as coisas, né, e fazer com que elas se tornem realidade. Entende? Então, foi uma sugestão. A técnica é essa, né? É uma tese, é exemplificar a sua tese, você tem que dar exemplos, né, de situações práticas, de situações que são facilmente percebidas, certo? E no fim da conclusão, você vai retomar a sua tese e propor uma solução, certo? Propor uma solução. Então, uma ideia legal também, que eu gosto de fazer, porque esse tema, lógico, dava também, né? É problematizar lá na tese, né? Então, esse aqui, sobre a crise de liderança, eu podia ter colocado já no primeiro parágrafo, né? Na introdução, para eu vir lá na conclusão e, tipo, propor uma solução para esse problema. Também é um método legal de fazer. Acho que a gente fez isso no último, que foi sobre inteligência artificial. Tá bom? Pessoal,
Cadê vocês? Foi isso, né? A aula de hoje foi mais curtinha. Tava voltando de viagem aqui, né? E acabou que o final de semana foi muito corrido, mas não quis deixar de fazer o nosso café, não quis deixar de trabalhar com vocês um treino de questão discursiva um pouco diferente, né? Um pouco, foge um pouco do conteúdo jurídico. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Para os alunos da mentoria, vai ficar gravado, né? Vai estar disponibilizado lá na plataforma, no grupo VIP deles também, certo? Para você que não está na mentoria, né, a gente vai abrir uma lista de espera, beleza? Em breve estou tratando isso com a minha equipe para a gente propor algo para o pessoal que não conseguiu fazer a matrícula, né, nesse período, para poder estar se preparando, para poder se preparar aí para o CFO da PMDF, tá bom? Quem está assistindo e é aluno da mentoria, daqui a uns 20 minutinhos aí a gente volta lá na nossa sala VIP para falar, né, do nosso encontro semanal, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido proveitoso, e como eu falo, né, toda manhã que a gente se reúne aqui, eu sempre falo, poxa, tomara que tenha sido útil, né, que você tenha aprendido algo diferente, tendo uma visão melhor de como escrever um texto, que tenham sido informações relevantes para a sua preparação, né, que tenha agregado valor na sua preparação. Esse é o meu objetivo toda vez que a gente acorda cedo aqui para conversar com vocês nessa segunda-feira, tá bom? Tudo bem? Então, um abraço, fiquem com Deus e alunos da mentoria, daqui a pouco a gente se encontra.